Nesse vídeo vou trazer os 5 melhores investimentos para os iniciantes na Bolsa de Valores. Muitas pessoas que estão começando, elas ficam completamente perdidas, não sabem o que fazer, por onde começar e principalmente quando elas começam a investir em renda variável, elas têm mais dificuldade ainda. Então, pensando nisso, eu vou trazer aqui 5 investimentos que, além de serem muito bons, eles são fundamentais para quem está começando, pela segurança que eles trazem e também pela menor oscilação, o que ajuda no emocional do investidor. E além disso, são investimentos muito baratos, nenhum deles passa de R$300. Então, com menos de R$300, qualquer investidor já consegue investir em qualquer um desses 5 que eu vou trazer para vocês. E vamos direto então para o que interessa. E o primeiro investimento então é o ETF BOVA11. Então, por que é tão interessante investir num ETF? Basicamente, o ETF é um fundo de índice que tem uma gestão passiva. E eu já vou falar bem certinho o que é o BOVA11 para vocês. Primeiro, eu também trouxe aqui o gráfico do ETF desde que ele foi lançado na Bolsa de Valores lá em 2008 e como vocês podem ver, ele já teve uma boa valorização desde lá. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço unitário do ETF é de R$101,42. E aqui então, como vocês podem ver, o BOVA11 é um ETF que tem como índice de referência o IBOV, que é o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. E o que seria então esse ETF? Ele é baseado no Ibovespa, o índice composto pelas ações emitidas por companhias que respondem por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro da bolsa. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, esse índice é composto por mais ou menos 80 ações, então acaba sendo um investimento bem diversificado e isso aqui diminui bastante o risco do investidor. Então, por isso que é uma opção tão boa para o investidor. A taxa de administração desse ETF é de 0,54% ao ano. Basicamente, então, esse ETF ele replica o índice Bovespa, mas ele vai ter então um resultado um pouquinho inferior, justamente por causa dessa taxa de administração que é cobrada. Então, isso diminui um pouco o retorno em relação ao Ibovespa. Mas ainda assim é uma taxa bem tranquila e o investidor pode ficar tranquilo quanto a isso. E aqui então quero destacar também para vocês a liquidez média diária, que é de mais de R$1 milhão. Então, isso aqui com certeza garante para o investidor uma facilidade tanto para comprar como para vender esse ETF. E esse ETF, então, o lote padrão é de uma unidade. Ele teve início, então, no dia 19 de novembro de 2008 e tem um número de cotistas de 127.048 cotistas. Então, é um ETF bastante negociado e que é bastante conhecido entre os investidores. E aqui, então, eu trouxe um segundo ETF, que é o DIVO11. Como vocês podem ver aqui, o gráfico do DIVO11, desde que ele foi lançado na bolsa lá em 2012, ele também teve uma grande valorização nesse período. E o DIVO11, então, ele tem como índice de referência o IDIV, que é o índice de dividendos. Esse ETF ele replica as empresas que fazem parte desse índice de dividendos e é por isso que eu acabo trazendo ele aqui como uma boa opção, porque daí o investidor ele está exposto a um índice que tem empresas que são boas pagadoras de dividendos. Só que existe um porém aqui. O ETF ele investe nessas empresas de dividendos, mas todo o dividendo que essas empresas pagam, os juros sobre capital próprio, eles não são repassados para o investidor, para o cotista. Esse dividendo, ele é todo utilizado pelo fundo, pelo ETF, e ele é reinvestido em novos investimentos. Então, apesar de não estar recebendo o dinheiro direto na conta, o investidor ele está recebendo o dividendo que já é automaticamente reinvestido no próprio ETF. E isso também é muito bom, principalmente se for um ETF bom, como é o caso do DIVO11. A taxa de administração é de 0,5% ao ano, até menor do que o do BOVA11, e esse ETF tem uma liquidez média diária de R$910.684. Então ele está bem próximo do 1 milhão e também é uma liquidez bem interessante e bem tranquila para o investidor. Da mesma forma como todos os ETFs, o lote padrão é uma unidade. Esse ETF começou a ser negociado no dia 31 de janeiro de 2012 e atualmente então tem 12.211 cotistas. Então é um ETF um pouco menos tradicional e conhecido que o BOVA11, mas ainda assim tem uma boa base de investidores e é uma excelente opção para o investidor que está começando, não tem tanto conhecimento, mas quer estar exposto aos dividendos. Ele não vai receber o dividendo direto na conta, mas vai ter uma coisa muito melhor e o que todo investidor de longo prazo que busca os juros compostos ia gostar de ter, que já é reinvestido automaticamente assim que o dividendo é pago. Então isso também é muito interessante. E antes de nós ir para o terceiro investimento, eu peço a ajuda de vocês, curtindo esse
esse vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai mandar para mais pessoas. Isso é muito importante para me ajudar a divulgar esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação, assim você vai ser avisado toda vez que sai vídeo novo e vai poder acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui no canal. E vamos então continuar aqui. E o terceiro investimento então é o Small 11. Também é um ETF desde 2008, quando ele entrou na Bolsa de Valores, ele também já teve uma grande valorização e vamos olhar então mais informações sobre ele. O índice de referência então é o SMLL, que é o índice de Small Cap, e é por isso então que eu trouxe ele como um investimento muito bom para quem está começando. Para quem ainda não sabe, existem várias empresas na Bolsa de Valores, tem as grandes e as pequenas. E as Small Caps são as empresas de menor capitalização, então basicamente são empresas menores. E as empresas grandes, como por exemplo o Banco Itaú, Vale, Petrobras, WEG, Ambev, elas são gigantes e assim como elas são muito sólidas e conhecidas, elas têm uma grande desvantagem. Por elas ser muito grande e ter uma fatia relevante do mercado delas, elas têm mais dificuldade de crescer. Então elas costumam crescer bem menos do que uma empresa pequena, porque elas já têm uma fatia muito grande do mercado e isso torna mais difícil o crescimento e para a empresa manter a eficiência dela. Então por isso que empresas grandes elas têm mais dificuldade e aí que surge a oportunidade em empresas menores. Por isso que é tão interessante investir nesse ETF, já que ele é composto somente de empresas que são mais pequenas, mas elas também trazem mais risco. E o bom desse ETF é que ele investe no índice das Small Caps. Então tem várias empresas e isso acaba diversificando e diminuindo esse risco. Então, como vocês podem ver, o fundo ele busca obter retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance do índice BMF Bovespa Small Cap Index. A taxa de administração de 0,5% ao ano e ele tem uma liquidez média diária de quase 57 milhões de reais. Então é um ETF bastante negociado. A data de início desse ETF então foi dia 19 de novembro de 2008 e atualmente então conta com pouco mais de 41 mil cotistas investindo nesse ETF. E o quarto investimento então é o IVVB11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, vocês podem ver que o preço unitário do ETF é de R$ 282,76 e ele já teve uma grande valorização desde 2011, quando ele entrou na Bolsa de Valores. Então esse ETF ele é um índice de referência do S&P 500, que é nada mais nada menos do que o principal indicador das 500 maiores empresas negociadas lá nos Estados Unidos, e é muito importante ter um investimento desses na carteira, justamente porque assim o investidor está exposto ao dólar, que atualmente é a moeda mais forte do mundo. Então existe um risco muito grande aqui no Brasil, mesmo com todas as oportunidades, empresas baratas, grandes potenciais de valorização, existe muito o risco Brasil e ele é muito elevado. Então é bom que todo investidor tenha uma parte do seu investimento fora do país. E nada melhor do que ter na principal bolsa de valores do mundo e com a moeda mais forte do mundo. Então por isso que o IVVB11 é um investimento excelente para quem está começando na bolsa de valores e já quer estar exposto ao dólar. Então, como vocês podem ver, ele é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance antes de taxas e despesas do índice SP 500 em reais. É claro que aqui ele vai trazer a cotação na nossa moeda aqui no real, mas ele busca trazer o retorno que o índice lá fora está produzindo. Então acaba tendo a exposição ao dólar pela mudança cambial e isso é muito importante. E os ativos que compõem a carteira do fundo consistem preponderantemente cotas do S&P 500 ETF IVV, que é o ETF negociado lá nos Estados Unidos. A taxa de administração é de 0,24% ao ano e esse ETF tem uma liquidez média diária de mais de 79 milhões de reais. Então também um ETF bastante negociado. A data de início dele é de 29 de abril de 2014 e ele tem então 175.742 cotistas que investem atualmente nesse ETF. E agora então o quinto investimento, que é basicamente fundos imobiliários e o segmento de fundos. E por que aqui eu não trouxe exatamente um investimento? Porque aqui vai depender de cada investidor. O que eu acho interessante aqui é estar exposto aos fundos imobiliários, que nada mais são imóveis que pagam rendimentos mensais em relação ao aluguel desses imóveis. Então é muito importante, além de ter essa renda mensal, que os fundos imobiliários eles oscilam menos do que uma ação. Então por isso que o fundo imobiliário é um investimento tão bom para quem está iniciando. Além de ele dar todo mês um rendimento para o investidor que
cai direto na conta, ele também oscila menos, então acaba ajudando no emocional do investidor. Então, por que eu escolhi o segmento de fundos de fundos? Você tem vários outros segmentos dentro dos fundos imobiliários. É justamente pelo modelo que esses fundos funcionam. A maioria dos fundos imobiliários, eles são fundos de tijolo. E os fundos de fundos, eles não têm imóveis. Ele é simplesmente um fundo de investimento imobiliário e o gestor, ele pega e investe em outros fundos imobiliários. Então, existe uma diversificação de vários fundos imobiliários dentro de um fundo imobiliário só. Por isso que ele é tão interessante para quem está começando. Assim, o investidor não precisa se preocupar tanto com a diversificação e o risco. Investindo em um fundo de fundos, já vai ter uma diversificação dentro desse fundo, e isso é muito importante, principalmente para quem está começando, para diminuir o risco e para ter uma oscilação menor do seu capital. Isso ajuda muito no emocional. E aqui então tem 10 fundos imobiliários que são fundos de fundos negociados na Bolsa de Valores, e esses são os que são mais negociados entre vários outros fundos de fundos que ainda tem. Não estou trazendo aqui nenhuma sugestão de qual investir, e simplesmente mostrando aqui que existem várias opções, e aí vai depender do investidor e vai ter que estudar cada um para entender melhor. Então é importante olhar para a diversificação desse fundo. Isso é justamente o que o investidor busca nesse tipo de fundo imobiliário. E aqui então eu trouxe os 3 primeiros aqui que tem mais liquidez para mostrar um pouco o exemplo para vocês. Aqui então o portfólio do BCFF11 tem vários fundos imobiliários que esse fundo investe. Em cada página são 10 fundos imobiliários, e como vocês podem ver, vai até 7 páginas. Então ele tem quase 70 fundos imobiliários dentro do portfólio, e o maior deles representa menos de 9%. Então existe uma grande diversificação já dentro desse fundo imobiliário. Por isso que é tão interessante esse investimento. E assim então o portfólio do segundo fundo imobiliário também, que é o RBRF11, também tem 7 páginas de fundos imobiliários. Então ele tem um pouco menos de 70 fundos no próprio portfólio, e o maior deles tem menos de 10%, que é o RBRL11. E como vocês podem ver, os segmentos eles são bem diversos. Esse fundo é do segmento de imóveis industriais e logísticos, tem vários de lajes corporativas, tem papéis, tem misto, e ainda tem muito mais nas outras páginas, mas não é o objetivo aqui mostrar o portfólio dele, e sim mostrar a diversificação. E o terceiro então, o portfólio do HFUF11, que tem também 5 páginas, então ele tem menos de 50 fundos imobiliários investidos no portfólio, e por isso então ele tem uma diversificação um pouco menor, mas ainda muito interessante para o investidor. O principal fundo é o HLOG11, que tem quase 15% do patrimônio líquido, e como vocês podem ver, também tem bastante diversificação. Tem imóveis industriais e logísticos, lajes corporativas, agências de bancos, varejo e papéis, e ainda tem muito mais nas outras páginas. Então é uma diversificação muito interessante, e por isso, pessoal, eu trouxe esses 5 investimentos. Os 4 primeiros são ETFs. A grande vantagem deles é que eles já têm uma diversificação dentro de um único ativo, porque eles seguem algum índice que é composto por várias ações, e por isso que então o risco é muito menor, tem uma oscilação menor, e além disso é uma gestão passiva. Então o investidor não tende a sofrer tanto em alguns anos. Por exemplo, fundos de investimento com gestão ativa, eles podem oscilar muito mais, porque depende dos acertos dos gestores. E ali nesse caso não. Os gestores eles só fazem o controle do ETF, vão trabalhar para fazer os investimentos assim como entra o dinheiro, mas eles não ficam tomando decisão a todo momento. Eles já têm exatamente o que eles vão investir, e eles só fazem esse gerenciamento do investimento. Diminui o risco e torna o ativo menos volátil. Isso é muito importante para quem está começando, ter essa menor volatilidade, essa oscilação, e um ativo bem diversificado. Então essa é a grande vantagem dos ETFs. E o quinto investimento então aqui, que são os fundos imobiliários do segmento de fundos, ele é muito interessante já por ser um fundo imobiliário, então ele paga um rendimento todo mês. Os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuir 95% do lucro deles. Então se durante o mês o fundo consegue 100 mil reais em aluguéis, 95 mil reais é distribuído para os acionistas, e isso traz então um rendimento todo mês pro cotista, além de ser ativos que variam menos do que uma ação. Então isso também deixa uma volatilidade menor e ajuda muito para quem está começando. E nesses casos o investidor ainda pode escolher só um fundo de fundos, que ele já vai ter uma boa diversificação, porque esse próprio fundo imobiliário já tem ativos diversificados ali dentro. Todos os investimentos que eu trouxe aqui, eles são muito importantes para
para quem está começando, porque eles têm uma volatilidade menor, eles têm um risco menor e no longo prazo eles tendem a sempre entregar resultados positivos, porque a tendência é sempre uma valorização. É claro que como é renda variável, não existe nenhuma certeza de que isso vai se manter a longo prazo. Mas então, pessoal, é muito importante que vocês entendam que eu trouxe aqui não é uma recomendação de investimentos, são 5 investimentos que eu vejo como os melhores para quem está começando, justamente pelos motivos que eu falei. Mas cabe a vocês estudar e entender melhor se é isso aí que faz sentido para vocês. Não existe um único investimento que é bom, existem muitas opções boas no mercado e eu, por exemplo, não invisto em nenhuma das opções que eu trouxe aqui, justamente por ser uma gestão mais passiva, uma oscilação menor. E eu, como já estudo mais esse mercado, já estou há mais tempo dentro, eu não invisto em nada que é muito passivo, pelo contrário, eu busco mais rentabilidade, mais oscilação para mim poder aproveitar mais as oportunidades, então não faz sentido para o meu perfil de investimento. Mas para quem está começando, é interessante investir em ativos desse tipo, até ir se acostumando e entendendo melhor como funciona a bolsa de valores. Depois, se não fizer mais sentido, você pode sair desses investimentos e ir para alguma coisa mais interessante. Mas no começo é muito interessante esse tipo de investimento e eu gostaria de saber isso lá atrás quando eu comecei a investir. E pessoal, eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para que esse trabalho seja divulgado para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Assim você me ajuda a crescer o canal e assim eu posso trazer cada vez conteúdo de mais qualidade para vocês. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!